galera da Dinastia, o vídeo de hoje é para prestar uma homenagem não só aos pais do Dinastia, mas aos pais favoritos de toda a ficção. Juntos, o time fez uma lista dos pais que todos compreendiam que eram exemplos de pais e chegamos aos 10 finalistas. Vamos falar sobre eles e o porquê eles foram escolhidos. Lembrando que essa lista ela não tá seguindo uma ordem de favoritos, ela segue uma ordem de fomos lembrando e fomos colocando. Então o primeiro é um paizão que tá bem recente na memória de todo mundo, que é o Hopper de Stranger Things. O Hopper foi escolhido porque ele é um paizão que se tornou pai mesmo sem ser pai, afinal, pai é quem cria. Então a gente sabe que o Hopper tem um carinho paterno muito grande pela Eleven e isso ficou comprovado desde a segunda temporada e foi alimentado agora na terceira temporada. Então o Hopper é um paizão sim, porque ele cuida, porque ele ama e porque ele coloca toda a vida dele e todo o carinho dele em cuidar da Eleven. Tem uma coisa que eu queria falar com vocês dois. Eu sei que vai ser uma conversa difícil porque eu me importo muito com vocês. E eu sei que vocês se importam muito um com o outro. Por isso, é importante estabelecer uns limites daqui pra frente para construirmos um ambiente que seja confortável, confiável e aberto para compartilhar os sentimentos. Sentimentos. O nosso segundo pai indicado é um pai que a gente conhece há muitos anos e recentemente voltou a estar aqui em evidência, que é o Mufasa, o pai do Simba. O Mufasa foi escolhido porque ele é um paizão que, mesmo não estando mais presente, infelizmente, é um paizão que já está literalmente no céu. Ele foi escolhido por ser uma pessoa que passa mensagens muito importantes para o seu filho em vida quanto em morte. Então ele ensina para o Simba muito sobre ética, sobre você ser um bom rei, sobre você cuidar bem do seu reino, você ter empatia e ser gentil com as outras pessoas. E é por isso que o Mufasa está nessa lista. Olhe, Simba. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui. E vai se levantar com o seu como um novo rei. Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. O próximo pai foi a indicação do nosso CEO, e a gente concorda com ele, é o Seu Madruga. O Seu Madruga tá aqui porque ele é um pai que se preocupa muito com a sua filha, a Chiquinha, mas ele também se preocupa muito com um filho que não é seu, mas a gente pode considerar um filho do coração, que é o Chaves. Ele foi escolhido porque várias vezes durante a história ele deixa de fazer coisas pra ele pra poder dar pra filha dele uma qualidade de vida melhor, mesmo não tendo, né, uma vida fácil. Ele é muito trabalhador, ele é muito batalhador e ele busca sempre dar o melhor que ele pode de coração pra filha dele, e é por isso que ele tá nessa lista. Muito bem, Chaves, muito bem. Não vai demorar muito para você aprender o ofício de sapateiro. Olha, seu Madruga, como é que eu faço para passar graxa no lado de baixo, hein? Põe a língua para fora. Quê? Põe a língua para fora. A língua do sapato, Chavinho. Esta. Assim. Ah... O nosso paizão já não tá mais entre nós também. Aliás, ele morreu de uma forma bem dramática, mas ele deixou uma mensagem muito bacana pros filhos dele, e o tempo que passou com os filhos dele foi muito bom, porque ele ensinou muitas coisas. A gente tá falando do Ned Stark, que ensinou a todos os filhos, e principalmente pra Arya, que eles podiam ser o que eles bem entendessem. Então, se eles quisessem ser reis, eles poderiam ser. Se eles quisessem ser guerreiras, elas poderiam ser. E ele ainda cuidou de um filho que não era dele, disse que era dele, diante de todo o problema que daria ter um filho considerado bastardo, pra proteger a irmã. Ou seja, o Ned, além de paizão, é um irmãozão, e é por isso que ele tá nessa lista. Não quero assustar você, mas também não vou mentir. Nós viemos para um lugar perigoso. Não podemos travar uma guerra entre nós. Está bem? Pegue. É sua. Posso ficar com ela?
Procure não ferir a sua irmã, tá? Se vai possuir uma espada, é melhor saber como usá-la. O próximo pai foi uma escolha praticamente unânime no time e é o Sr. Weasley, que é um ótimo pai porque ele é o Sr. Weasley e ponto final. Brincadeira, ele também é um pai que trabalha muito e ele cuida de uma casa com um monte de filho. E olha só que coisa incrível, todos os filhos dele são ótimas pessoas, gente. Não tem um Weasley que seja uma pessoa ruim. Até o Fred e o George, que aprontam bastante, são pessoas excelentes e maravilhosas. E o Sr. Weasley tá nessa lista justamente por ser esse paizão que refletiu nos filhos tudo que tinha de bom do caráter dele e criou filhos ótimos e filhos que são guerreiros acima de qualquer coisa, né? E enfim, não sei mais o que dizer. Tô pensando no Sr. Weasley, ele é um paizão mesmo. Eu gosto dele. É um cara legal. Né? O Sr. Weasley é um cara que ele não fugiu das batalhas, ele queria proteger os filhos, ele perdeu casa, ele perdeu carro, ele perdeu tudo e mesmo assim ele se manteve firme, foi um paizão. Nem gritou com o Rony que fez isso, foi a Molly, então tá tudo certo. Na verdade, se você pensar no Sr. Weasley, ele não só é pai de 7 filhos, como ele adota o Harry Potter como filho dele também. E a verdade é que ele criou 7 filhos que são todos maravilhosos, todos têm carreiras ótimas, são bruxos maravilhosos, são pessoas maravilhosas, então o Sr. Weasley acertou sim na receita de ser um bom pai. Bom dia, Weasley. Bom dia, pai. Que noite. 9 batidas, 9. Batidas? Papai trabalha no Ministério da Magia, no controle do mau uso dos artefatos dos trouxas. Papai adora eles, acha que são fascinantes. Muito bem. E quem é você? Desculpe. Me chamo Harry, senhor. Harry Potter. Não acredito. É você mesmo? Poxa, o Ronnie contou tudo sobre você, é claro. E quando ele chegou aqui? De manhã. Ah. Seus filhos voaram naquele seu carro enfeitiçado até Surrey ontem à noite. É verdade? Como ele voou? Sem problemas. Quer dizer, foi muito errado o que fizeram, meninos. Foi muito errado mesmo. Esse pai foi provavelmente o que carregou o maior fardo dessa lista, porque ele é pai de um cara que ele não é muito fácil de lidar. E não satisfeito, ele arruma um filho que é igualmente difícil de lidar. E a gente tá falando do Alfred, que é o pai do Bruce Wayne, né? O pai adotivo, o pai do Batman e dos Robins que vieram em sequência. Eu acho que o Alfred, se existe um céu, ele vai direto pro céu, porque olha, criar Bruce Wayne não é fácil. E a gente tem que, por mais que a gente tenha que relevar o fato de que ele deixa um menino, né, andar vestido de morcego e depois de adulto carregar os filhos dele vestido de morcego por aí também, o Alfred é um cara extremamente centrado e que criou muito bem cada um dos seus filhos e, por que não, netos, né, que vieram junto do Bruce. Então o Alfred, ele assume uma responsabilidade de criar essa criança que fica órfã de pai e de mãe, e ele tenta criar ele com os mesmos princípios do Thomas Wayne, e ele consegue isso com louvor, e é por isso que o Alfred, bom, o Bruce também não deixa de ser um bom pai, apesar dos pesares, e por isso que o Alfred tá nessa lista. Lembra quando saiu de Gotham, antes de tudo isso? Antes do Batman? O senhor se foi por 7 anos. 7 anos eu aguardei na esperança de que não voltasse. Todo ano eu tirava férias, eu ia a Florença, e lá existe o café à margem do Arno. Todo fim de tarde eu me sentava e pedia um Fernet branco. Eu devaneava. Eu imaginava algumas mesas à frente e vi o senhor lá, com uma esposa, talvez alguns filhos. O senhor não dizia nada para mim, nem eu para o senhor. Mas nós dois sabíamos que tinha conseguido, que estava feliz. Eu jamais quis que o senhor voltasse para Gotham. Eu sempre soube que não havia nada para o senhor aqui, além de dor e tragédia. E eu queria algo muito melhor para o senhor. Ainda quero. O nosso próximo paizão da lista, ele foi um paizão na ficção e também acabou se tornando um paizão na vida real, que é o tio Phil, que na vida real é o James Avery. Ele, na ficção, né, no Maluco no Pedaço, ele interpreta o tio do Will,
Ele adota o Will como um filho dele, mesmo ele sendo sobrinho da esposa, mesmo ele aprontando horrores e fazendo um monte de besteira, ele adota o Will como um filho. A gente lembra muito daquele episódio que o pai do Will volta e parece um cara super legal e no final ele vai embora e deixa o Will, e quem abraça ele e diz que ele não precisa mais se preocupar com isso é o tio Phil. Essa cena é linda, foi a primeira cena de choro que o Will Smith fez e ficou fantástica. Então ele é um paizão por essa questão de ter adotado um filho que não era parente dele nem nada, e também por ter criado os filhos dele, que na medida do possível são ótimos filhos. Senhores, eu tenho certeza de que poderemos esclarecer este assunto. Poderia se sentar, por favor? Estamos trabalhando. Ah, querido, vai ver o que é ter trabalho, eu vou te mostrar. Sentada. Ei! Não fale assim com minha esposa, entendeu? Espere só um instante. Com quem acha que está falando? E com quem acha que está falando? O que está havendo? Posso ajudá-lo, senhor? Sou Harry Fort. Boas notícias, Sr. Fort. O seu carro está intacto e nós prendemos os malfeitores. Eles não são malfeitores. É o filho e o sobrinho do meu sócio. Sócio? Sou advogado. E tenho algumas perguntas para você. Quando obteve essa suposta confissão desses dois jovens, o advogado deles estava presente? Não. Porque eu sou o advogado. Avisou aos pais deles? Não. Porque nós somos os pais. Então, sargento, não nos mande esperar. Muito menos nos mande sentar. Abra esta porcaria desta cela e solte já aqueles dois rapazes, ou eu vou arrumar tantos processos que até os netos de vocês vão precisar de advogados. O próximo pai dessa lista é o Walter White, que foi um pai que, quando se viu numa situação onde ele não ia mais poder prover a família dele, ele entra num mundo de crime, mesmo sabendo das consequências dessa escolha, para poder garantir que a família dele vai continuar tendo tudo que ela necessita. Então a gente enxerga que você abrir mão das suas... eu diria um pouco da sua ética, também é uma forma de você ser um bom pai, porque você está buscando prover uma qualidade de vida para os seus filhos e para sua família. Então o Walter White também entra nessa lista como um bom pai. Por que fez essas escolhas? Pelo bem da minha família. Então não foram escolhas ruins? O nosso próximo pai não só teve que lidar com os vivos, mas também teve que lidar com os mortos, e ele é o Rick Grimes. Bom, o Rick tá nessa lista porque, meu Deus do céu, que homem coitado. Primeiro ele acorda, não sabe o que tá acontecendo. Quando ele chega, a mulher dele tá casada com o melhor amigo dele, o filho dele já não lembra mais dele. Depois ele descobre que a mulher tá grávida de uma criança que pertence ao melhor amigo dele. Ele assume essa responsabilidade de ser pai dessa garota. Ele volta a ser... Ele cria o filho dele depois que a mulher morre. Ele cria essas duas crianças sozinho e ele é um paizão porque ele protege as duas nessa situação de apocalipse que eles vivem. E mesmo quando ele se vai, e mesmo ela não sendo filha dele, a filhinha carrega características dele e veste o chapéu dele. Então você vê que ele é sim um bom pai, porque ele marcou aquelas crianças de forma extremamente positiva. Where is she? No, Rick, no. Oh, no, no. No. O nosso próximo pai pode ser um pouquinho controverso, mas se a gente olhar num todo, ele é um bom pai sim. E o escolhido foi o Homer Simpson. Você deve estar se perguntando, você tá louca, Bia? Ele é o cara que enforca o próprio filho. E assim, não dá pra culpar ele, cara. O Bart é muito chato, às vezes dá vontade mesmo de enforcar ele. Mas o que a gente tá falando são de outros momentos nos Simpsons em que o Homer prova que ele é sim um bom pai. Eu vou usar dois exemplos que são um episódio que eles contam quando eles descobriram que estavam esperando a Maggie e tudo que ele fez
pra garantir que a chegada daquele bebê ia ser... eles iam ter como sustentar esse bebê. Então ele fala que ele tava cansado da fábrica, ele queria sair daquele emprego, e ele decide ficar por conta da Maggie. E a forma de ficar e aguentar aquilo não, na verdade, deixa eu voltar. Antes, o Bart e a Lisa perguntam por que não tem fotos da Maggie na casa. E essa pergunta faz com que eles contem toda a história de como a Maggie nasceu e de todos os sacrifícios que eles fizeram pra poder ter sustento para ter a Maggie. Então a história conta tudo isso, você percebe os sacrifícios que o Homer faz de não gostar do emprego e continuar nele mesmo assim. E a parte bonita do episódio é no final, quando ele mostra numa placa dentro do escritório dele, lá na fábrica, na usina, as fotos da Maggie coladas numa frase que forma um do it for her, ou seja, faça por ela. Então a gente vê que ele se sacrifica também pra fazer as coisas pelos filhos. Outro episódio bacana dos Simpsons que mostra esse amor de pai é um que ele vai ler uma história pra Lisa, a saga favorita dela. E nesse livro, o final é que a protagonista morre. Ele, pra não magoar a Lisa, ele muda o final da história. E no final ela lê a história, o final original, e dorme feliz dizendo: eu prefiro o final do meu pai. Então o Homer é assim um paizão, porque ele, mesmo dentro da bobeira dele, da loucura dele, ele faz de tudo pra poder agradar todos os filhos dele. É uma menina. Uma menina? Ah, Marge, nós temos uma menina maravilhosa. Não é uma menina qualquer, é a menina mais linda de todo o mundo. Vamos, Marge, mostra algum entusiasmo. Então gostou dela desde o começo. Mas é claro. Então por que não tem fotos dela? Ah, mas eu tenho fotos, sim, mas elas estão onde eu mais preciso delas para me animar. Faça isso por ela. O nosso próximo paizão da lista é um cara que assume um crime que não cometeu para garantir que o filho dele tenha uma vida justa, digna e melhor, mesmo que seja com a ausência dele. Esse pai é o Henry Allen, ele é pai do Barry Allen, o Flash. Então a história é que a polícia acusa o Henry de ter assassinado a mãe do Flash. Depois a gente descobre que não foi isso que aconteceu, mas pra ele buscando uma forma de salvar o filho dele de toda a situação e garantir que aquela situação melhore um pouco, resolve que assume sim a autoria do crime e vai preso, e o Barry passa o resto da vida dele praticamente tentando provar que o pai é inocente. Apesar de parecer controversa a escolha dele de fazer isso, no fundo o que o Henry queria era que o Barry tivesse as condições para ter um desenvolvimento e um crescimento que ele não teria se ele passasse o resto da vida com um pai dizendo que não matou a mãe, aquela dúvida de, tipo, será que meu pai matou minha mãe mesmo? E ele achou que assumir esse crime era melhor, porque ele diria, tipo, olha, eu estou assumindo, mas não fui eu. E na cabeça dele essa era a melhor escolha que ele tinha. Pai, olha só. Se eu fosse o Flash, você acha que não seria o primeiro a saber sobre isso? Se o Flash fosse meu filho, eu diria a ele que o mundo é muito perigoso e que é para ele ter cuidado. E que ele é um herói. E que está salvando muitas vidas. Mas a coisa mais importante que ele tem que saber é que o pai dele está orgulhoso. O nosso último pai dessa lista é um paizão porque, bom, acho que não tem ninguém que não goste dele ou que não use esse pai como referência para muitas coisas. A gente usa ele como piada lá no Dinastia, inclusive. A gente usa a piada do achou que eu tava brincando. E é o Julius Rock. Como a gente bem sabe, o Julius Rock ele foi inspirado no pai de verdade do Chris Rock. Mas a piada no seriado é que ele é um paizão porque ele tem 2 empregos e a mulher dele não precisa disso, porque ela tem 2 empregos, então não precisa levar desaforo pra casa. E ele trabalha muito, muito, muito pra garantir que todos os filhos dele tenham
tudo que eles possam necessitar. Então eles mudam para um bairro melhor para que eles possam estudar em escolas melhores, ele deixa de fazer coisas que ele gosta e ele economiza bastante para garantir que as coisas estejam funcionando dentro de casa. Eu acho que também o que acontece com o Julius é que rola uma identificação de muitos pais brasileiros que vivem na situação de você ter que economizar cada centavo para poder prover para os seus filhos do melhor. A gente brinca que ele é um pai que protege os filhos até nos sonhos. E por último, e não menos importante, eu acho que é uma das cenas que mais me marcaram em Todo Mundo Odeia o Chris, é que o Chris fala que o pai dele nunca dizia eu te amo, mas o voltar pra casa e o dizer te vejo amanhã era a forma dele de dizer eu te amo. Então a gente aprende que, acho que com essa lição a gente aprende que às vezes você não precisa falar, às vezes bastam as suas atitudes e fazer-se entender. Outra coisa que é legal é só um acréscimo dizer que a série termina em 1985, porque o Julius Rock da vida real faleceu um pouco depois dessa data e o Chris Rock achava que não fazia sentido continuar a história sem o pai dele, porque ele era muito importante pra ele. Então a gente vê que ele foi sim um grande pai. Meu velho sempre vinha visitar a gente entre empregos. O emprego noturno e o emprego mais noturno ainda. Pai, Ô, moleque. Eu achei que estava dormindo. desculpe se eu comi o pedaço grande da galinha. O pedaço custou 89 centavos. Você não comeu direito na escola, comeu? Ainda estava com fome. Eu ainda estou com fome. Olha, da próxima vez, você come um pouco mais no café da manhã, tá? Legal. Aqui. E não fica dando mole com esse dinheiro. Algum espertinho pode pegar. E não conta pra sua mãe. Foi tudo bem na escola? Eu não falei da briga pra ele. Meu pai foi pra escola na época dos direitos civis. E depois dos jatos d'água, dos tanques e da cachorrada te mordendo, sei lá, Joey Caruso não era páreo. É, até que foi legal. Ótimo. Eu vejo você de manhã. Dizer eu te amo não fazia o gênero do papai. Ele era um dos 4 pais do quarteirão. Vejo você de manhã. Queria dizer que ele ia voltar pra casa. Voltar pra casa era o jeito dele dizer eu te amo. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa lista. Se você lembrou de alguém que a gente não lembrou, deixa aqui nos comentários. Não esquece de seguir a gente, ativar o sininho, seguir a gente em todas as redes sociais, tá tudo aqui embaixo. E é isso, feliz Dia dos Pais e um beijão pra Dinastia.